Muito bom dia para todos nós que estamos aqui, né? Não só vocês, mas eu também. Bom dia para nós. Espero que todo mundo tenha conseguido estudar assim alguma coisinha durante a semana. Eu sei que dá, assim, quando a gente trabalha, né, o tempo para estudar ele vira o que dá, né? Então, já que a gente vai fazer o que dá, a gente vai fazer o que dá direitinho. Então, vamos lá. A gente vai começar pela questão número 1, tá certo? Aqui no material de vocês, e a questão número 1 diz o seguinte: Renato, Bruno e Diego praticaram diferentes crimes de roubo com o emprego de armas brancas. Renato, no ano de 2017, foi condenado definitivamente. Se o agente oferece propina a um empregado de uma sociedade de economia mista, supondo ser funcionário de empresa privada com interesse exclusivamente particular, incide em... Aí nós temos as alternativas: erro sobre a pessoa, discriminante putativa, erro de tipo e erro sobre a ilicitude do fato inevitável. Vamos lá. Pergunta importante, né? Fazer esse oferecimento de propina, se você faz isso para um funcionário público, isso se chama corrupção ativa, certo? Então já é uma boa para vocês já irem anotando. Puxa uma setinha e lembra que o verbo oferecer, no sentido de oferecer vantagem a um funcionário público, constitui corrupção ativa no artigo 333. Vou até anotar aqui também para já ficar. Na verdade, a gente só não tem o verbo oferecer, né? A gente tem o verbo oferecer ou também prometer. Aí a gente vai colocar oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. Esse é o artigo 333 do Código Penal. Crime de corrupção ativa. Por outro lado, quando eu faço o mesmo oferecimento da mesma propina para um empregado de uma empresa privada, não existe crime, porque não tem a tutela, né, dessa moralidade subjetiva da empresa privada. Essa proteção de moralidade só tem mesmo para a administração pública. Então, pensando nessa diferenciação, que se for para funcionário público é crime, se não for, não é. Se eu suponho que eu estou falando com alguém que não tem nenhum vínculo com a administração pública, que é uma pessoa que trabalha numa empresa particular, eu suponho que eu estou fazendo uma coisa certa. Eu suponho que eu estou só vivendo a minha vida sem praticar qualquer conduta ilícita. Isso daí se encaixa na alternativa C, erro de tipo. Prof, vamos passar pelos outros, né? Por que que não é erro sobre a pessoa? Toda vez que tem erro sobre a pessoa, ou erro na execução, ou erro no resultado, eu sei muito bem, né, o que eu quero fazer. E eu quero cometer um crime, eu só erro o alvo. Ou porque eu errei na execução, como o artigo 73, ou então porque eu errei em relação a confundir a vítima. Aqui não foi o que aconteceu. O agente não estava intentando praticar o crime e errou o alvo. Ele não intentava praticar crime algum. O desconhecimento dele sobre essa circunstância, dele ser do agente para quem ele ofereceu ser funcionário público, é que fez com que ele tomasse essa atitude, que fez com que ele tomasse essa decisão. Então, erro sobre a pessoa não pode ter. Pode anotar aí. Toda vez que tiver erro sobre a pessoa sempre, com toda certeza, praticou um crime. Pode ter certeza. Erro sobre a pessoa não retira as partes elementares do tipo, então a gente sempre vai ter praticado um crime. O negócio é que ele vai errar o alvo por alguém que com o seu alvo pretendido é parecido. Prof, por que não é discriminante putativa? Discriminante putativa é uma situação na qual eu penso assim, não, eu estou até praticando algo que eu não deveria praticar. Mas nesse caso pode, tipo, legítima defesa. Eu penso que eu estou em legítima defesa. Eu sei que eu estou quebrando a lei de alguma maneira, mas eu penso que a lei me permite fazer isso. Eu suponho que eu estou fora das situações criminalizadoras, por isso discriminante. Então aqui eu vou puxar uma setinha também.
Vou dizer que sempre que houver discriminante putativa, tem uma excludente de ilicitude que, na verdade, não aconteceu, que de fato não se verificou. Oi, amor, pode falar. A discriminante putativa vai sempre puxar para algum tipo de excludente. Sempre, sempre, sempre. Ou vai ser muito parecido com o estado de necessidade, ou vai ser muito parecido com a legítima defesa, mas vai faltar alguma coisa para que essa legítima defesa seja de fato legítima defesa. É aquele caso da pessoa que está vindo na minha direção e eu acho que ela vai me agredir. Então eu me sinto no direito de agredi-la para repelir essa agressão dela que já vem. Eu me sinto no direito de defender-me. Eu me sinto no direito de, não, nesse caso eu posso bater em alguém. Nesse caso eu posso. É aquele negócio de, essa exceção aqui eu conheço. A lei me autoriza a fazer isso. Enquanto que o erro de tipo, a pessoa nem pensa até esse ponto. O erro de tipo, a pessoa está vivendo a vida normal e alguma das coisas que ela faz é um crime, parece um crime na verdade, mas ele não tem consciência disso. Ele nem pensa o suficiente sobre isso. É por isso que a gente sempre fala da pessoa que esqueceu o celular assim e alguém, por engano, pensou, achando que era o próprio celular. A pessoa está vivendo a sua vida, pegando seu celular e indo para casa. A pessoa está vivendo aqui a sua vida pensando, não, você quer funcionário de empresa privada, eu vou ajudar ele a ganhar mais um dinheirinho aqui, vou fazer uma oferta aqui para ver o que dá. Porque se ele é funcionário de empresa privada, não dá em nada. Então é mais ou menos assim, no erro de tipo, a pessoa olha e pensa, não, eu tô certo, não dá em nada. Na discriminante putativa, ele pensa, olha, poderia até dar errado se eu não estivesse nessa excludente de ilicitude. Poderia até dar errado, mas eu acho que eu estou em legítima defesa. Poderia até dar errado. Ele sabe o que ele faz. Ele sabe que ele investe contra alguém, ele sabe que ele investe contra coisa. Então, é essa consciência que falta, que existe na discriminante putativa, mas que não existe no erro de tipo. Eu vou sempre lembrar, sempre bater nessa tecla. O dolo, gente, é composto de consciência, você saber o que está rolando ao seu redor e vontade. A diferença é que no erro de tipo, essa consciência aqui é como se ela não existisse. Tem algum ponto da realidade que foge, que ele fica cego e não vê. Tipo, ele não sabia do emprego público desse agente aqui, do funcionário da Sociedade de Economia Mista. Eu ia dizer do Banco do Brasil, mas a questão não falou em Banco do Brasil, era a minha cabeça mesmo levando para isso. Então ele estava vivendo aqui a vida dele normal. Tropeçou, sem querer, atingiu um crime. Na discriminante putativa, não. Na discriminante putativa, eu vejo que eu preciso agir porque a lei me permite agir nessa situação. O negócio é que também tem erro, né, na discriminante putativa, e o erro dela é pensar que está em uma situação de excludente quando na verdade você não está. Que a pessoa está vindo para lhe agredir quando na verdade ela não está vindo para lhe agredir. Aí você se sente no poder de revidar. Erro sobre a ilicitude do fato também não vai ser, porque não tem nada na questão. Erro sobre a ilicitude do fato é o mesmo erro de proibição, certo? Então aqui não tem nada na questão do enunciado que me faça concluir que ele não sabia que se o agente fosse funcionário público seria errado. O erro de proibição tem essa característica. Eu tenho, como eu desconheço a proibição acerca do fato, eu penso que eu estou agindo de forma correta, tipo assim, não, mas eu sei o que eu estou fazendo e eu estou fazendo certo. A pessoa que está com um ilícito, um entorpecente ilícito no bolso, você pergunta o que é, ela sabe dizer o que é. Ela sabe dizer que é um entorpecente. É o mesmo que erro de proibição. Aí pronto. Então, na questão 1, alternativa C de casa. Queria lembrar uma coisa muito importante. Vai que surge uma questão na prova de vocês sobre alguém a quem o dinheiro foi solicitado por um funcionário público e essa pessoa não ofereceu e nem prometeu, ela só pagou. Acontece muito. Por exemplo, a gente vê muitas essas histórias acontecendo nos Detrans da vida. O funcionário solicita e a vítima, assim, com medo de não ser atendida, de dar tudo errado, ela só paga. Só pagar é fato atípico, tá? Não encaixa
em corrupção ativa. Vou colocar aqui. Somente pagar é fato atípico. Se o agente só pagou, não ofereceu, não prometeu, ele não pode ser punido pela prática de crime. Questão 2 diz o seguinte: o erro sobre a pessoa contra a qual o crime é praticado: A. Não isenta de pena o agente. B. Exclui o dolo. C. Exclui o dolo, mas prevalece a culpa. D. Não isenta de pena o agente, porém deve sempre ser considerado na sentença. Vamos lá. A alternativa que foi considerada correta pela banca foi a alternativa A, certo? Eu recorreria? Eu recorreria. Por quê? Por quê? Porque na D, o erro sobre a pessoa deve ser sempre considerado na sentença. É óbvio que tem que ser, mas tudo tem que ser considerado na sentença, né? Então, eu recorreria pela alternativa D, certo? Eu marcaria talvez a alternativa D e depois eu recorresse. Mas o que foi que a banca pensou? Essa questão de deve ser sempre considerado na sentença puxa mais para uma questão de absolvição, né, uma pena menor, uma exclusão de dolo. Mas não puxa para isso. O que diz o artigo 20? Pode anotar aí. 20, parágrafo 3º, que é onde tem as disposições do erro sobre a pessoa. Diz que o erro sobre a pessoa contra a qual o crime é cometido não isenta de pena. Que não se consideram, nessa hipótese, as características da vítima que ele acertou, mas sim da vítima que ele pretendia acertar. O gabarito ficou com a letra A, né? Mas a gente sabe que os recursos, eles têm esse poder. Prof, alguma dessas outras alternativas se encaixaria em alguma coisa para eu puxar para alguma questão? Na alternativa C, a gente tem mais ou menos o que tem no artigo 20 caput, certo? Que é o que fala sobre o erro de tipo. O erro de tipo é aquele que sempre exclui o dolo, porque sem consciência não existe dolo, mas ele permite a punição por crime culposo se o crime culposo estiver previsto em lei. Então, era importante que tivesse bonitinho assim, completinho. Não tá, mas já puxa para eu lembrar que essa hipótese aqui, descrita na alternativa C, parece bastante com o erro de tipo. Então, numa questão diferente, que eu tivesse que identificar o erro de tipo, ela poderia servir. Vamos passar para a questão de número 3, lembrando que na 2, o gabarito foi letra A. 3. Se o agente, para a prática de estelionato, utiliza-se de documento falsificado de forma grosseira, inidôneo para iludir a vítima, caracteriza-se A. Crime impossível. B. Crime provocado. C. Erro sobre elementos do tipo. E D. Crime putativo. A alternativa correta aqui vai ser a alternativa A, certo? Crime impossível. E antes de eu explicar o crime impossível, eu queria dar logo só uma dica para todos esses crimes que envolvem falsificação, que são os crimes contra a fé pública. Vou colocar aqui, crimes contra a fé pública. Todos esses crimes aqui tutelam o mesmo bem jurídico, a fé pública, que é a credibilidade dos documentos públicos e dos documentos que são privados também, mas que também a eles é dada alguma credibilidade. Quando a gente pensa nesses crimes, que são sempre de falsificar alguma coisa, moeda falsa, falsificação de papéis, falsificação de documento público, de documento particular, falsidade ideológica, tudo isso aí, a gente vai pensar o seguinte: tem um requisito que é inafastável para todos eles, que se chama, né, imitatio veri. É a imitação da realidade que é apta a enganar. Vou colocar aqui, imitação apta a enganar. Se eu não me engano, é até a súmula 73 do STJ
que fala que, em alguns casos, a falsificação grosseira pode configurar o crime de estelionato. Falsificação grosseira de moeda, no caso, né, de cédula, por exemplo, pode configurar estelionato, e aí a gente vai julgar esse estelionato não mais na Justiça Federal. Se fosse moeda falsa, o interesse é da União, então puxava para a Justiça Federal. Mas como seria estelionato, puxava de volta para a Justiça do Estado, para o fórum mesmo, né? Então, vamos lá para a súmula 73, só para eu conferir, para vocês poderem anotar. Eu creio que seja essa mesma, do STJ. Isso, 73. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. Aqui nos casos da imitatio veri, vocês vão anotar o seguinte: se a imitação for muito, muito, muito grosseira, se ela não estiver dando potencial para enganar algum, então ela pode configurar crime impossível. Por quê? Porque o objeto do crime é um objeto absolutamente impróprio. Aí eu coloco aqui, absoluta impropriedade do objeto. Onde é que eu acho crime impossível? No artigo 17. Lembrando que o crime também pode ser considerado impossível quando o meio pelo qual eu pratiquei o crime foi um meio absolutamente ineficaz. E sempre tem esse negócio, né, que é absolutamente. Se for impropriedade do objeto, tem que ser absoluta. Se for ineficácia do meio, também tem que ser absoluta. É importante lembrar também, né, vai ficar na prova. Todos os crimes contra a fé pública são dolosos, nenhum deles tem a forma culposa prevista. E eles não admitem arrependimento posterior. Segundo o STF e o STJ, nos casos dos crimes contra a fé pública, mesmo que você pague o prejuízo da moeda que você falsificou, por exemplo, a reparação nunca vai ser integral, porque essa moeda pode ainda estar circulando e induzindo outras pessoas a erro. Então, nunca vai ter uma reparação completa do dano, né? Você pode até pagar o prejuízo, mas o estrago está feito. Então, aqui, todos dolosos, não se admite para nenhum deles o arrependimento posterior do artigo 16. Também não se admite insignificância, certo? Às vezes a gente pode pensar assim, naquelas falsificações que são só de R$20, só de R$10. Mesmo nesses casos não pode ser reconhecida a insignificância, já que muita gente pode ter prejuízo por causa dessa cédula falsa. Ah, eu não coloquei a súmula. A súmula é a 73 do STJ. O gabarito, então, alternativa A, de amor. 4. Fofo, né? Sobre o tema concurso de agentes, é correto afirmar que A. Em regra, aquele que instiga terceira pessoa à prática de um crime, por este responde, ainda que o instigado não tenha iniciado a execução do delito. Eu vou puxar essa alternativa A para já dar uma dica para todos vocês, lá no artigo 31, certo? O artigo 31 do Código Penal diz assim, dos casos de impunibilidade. Se você ajusta, combina um crime com alguém, ou determina que essa pessoa pratique um crime,
ou induz, ou instiga, você só pode ser punido se a pessoa com quem você conversou, pelo menos tentou fazer alguma coisa. Porque se ela for para casa, for dormir, não fizer nada, não tem o que você responder. Porque não existe crime, por exemplo, de instigação ao homicídio. Não existe crime de instigação ao furto. A gente tem furto. Responde todo mundo que colaborou nesse furto, inclusive quem instigou. Mas isso só pode acontecer, essa punição só pode rolar se o furto acontecer. No homicídio é a mesma coisa. Responde pelo homicídio todo mundo, inclusive quem instigou o homicídio. Só que essa pessoa só vai responder se esse homicídio de fato acontecer. Se eu instigo alguém a matar um terceiro e essa pessoa vai para casa, dorme, não faz nada com ninguém, fato não vai ter como ser punido, vai ser um fato atípico. Não, o suicídio ele tem outra... Porque a instigação ao suicídio existe. É o artigo 122. Instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio. Lá no artigo 122, antes, precisava a pessoa que eu induzi, instiguei ou auxiliei a se suicidar, fizesse alguma coisa e ficasse ou com uma lesão grave ou morte, né? Ou resultasse a morte. Hoje, no caso do artigo 122, algumas alterações. A primeira alteração é que agora a gente não tem só induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. A gente tem também induzimento, instigação ou auxílio à automutilação. Auxílio ao suicídio ou à automutilação. Até eu faço parte do grupo que critica, né, que a automutilação tá aí, ela podia estar pertinho do artigo 129. Por quê? Porque aqui no 122 ainda é o intervalo dos crimes contra a vida. E tudo bem o suicídio. Ele poderia estar aí em induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Mas por uma questão de organização, a gente podia ter encaixado o induzimento, instigação, auxílio à automutilação lá perto da lesão corporal. Faria mais sentido. Então, tudo bem, tá aí, tá aí. A gente trabalha com o que tem. Pode. Mas a lesão corporal também pode ter resultado morte, ela tá lá. Aí eu achei que podia ser assim, tipo, uma forma específica de lesão corporal, induzimento à prática de lesão corporal, ia ficar bem legal. Aqui vai ter o seguinte, na pena do caput, a gente tem reclusão de 6 meses a 2 anos. Acho que é reclusão. Se eu estiver enganada, eu já vou dar uma olhadinha aqui. Total, isso daqui precisa passar pela gente. É por isso que eu já tô conferindo. Vixe, eu tava lá no 317. Vai dar certo. 130, 129, 122. Pronto, a gente tem aqui no caput. A pena vai ser de reclusão mesmo, de 6 meses a 2 anos. Prof, quem responde por essa pena pequenininha? Todo mundo que induziu, instigou, auxiliou, e a vítima disso saiu ou sem fazer nada, a vítima nada fez, ou tentou o suicídio ou automutilação, mas saiu sem lesão alguma. E também a pessoa que tentou e saiu com lesões de natureza leve. O agente que colocou a vítima nessa situação vai responder já por esse crime. Isso quer dizer que agora, prof, o crime é formal no caput? É. Não precisa acontecer o resultado. O resultado já vai ser um negócio mais dispensável. O que a gente quer punir é de verdade qualquer pessoa que induziu, instigou, auxiliou suicídio ou automutilação. Um detalhe importante que está lá nos parágrafos, se eu não me engano, 6º e 7º. A pessoa que está sendo induzida, instigada, auxiliada a se suicidar ou a se automutilar, ela tem que entender o caráter do que ela está fazendo.
Ela tem que entender que pratica suicídio, ela tem que entender que pratica automutilação. Estou falando isso porque já caiu uma questão na OAB de uma pessoa que convenceu o seu enteado de 4 anos, ele estava num relacionamento conturbado com a mãe do menino, aí ele convenceu o enteado de 4 anos a pular da janela, porque ele ia criar asas e voar. Então, foi induzimento, instigação, auxílio ao suicídio? Não, foi homicídio mesmo. Matou a criança não entende que está se suicidando. A criança foi levada para a morte e ainda, né? Eu consideraria ainda o inciso 4, né? O meio ou recurso que dificultou e impossibilitou a defesa do ofendido. A fantasia em relação a crianças, em relação a pessoas que têm alguns sintomas de neuroatipicidade, ela pode ser um negócio que a pessoa não sente que precisa se defender, né? Ela está amparada por aquele glitter que a fantasia traz. Então, aqui eu queria lembrar para vocês, ó. Quando vocês estiverem dando uma olhadinha em casa no artigo 122, por favor, façam uma parada obrigatória nesses 2 parágrafos, que são os parágrafos 6º e o 7º. Nesses 2 parágrafos aqui tem o seguinte: se a vítima, né, tentou suicídio ou automutilação, ficou com uma lesão corporal gravíssima ou morreu, e ela tem ou menos de 14 anos, ou alguma circunstância que mude o seu discernimento, tipo uma doença mental, assim, que muda o discernimento da pessoa, então o agente não responde por esse crime, ele responde direto pela lesão gravíssima, então ele responde direto pelo homicídio. Então, vou só ler aqui antes de falar, porque aí fica mais claro. O parágrafo 6º diz assim: se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem, por enfermidade ou doença mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo artigo 129, parágrafo 2º. Um beijo. Não vai ter crime mais leve para você, não. Vai ser lesão gravíssima mesmo. No parágrafo 7º, ele fala quando resulta a morte. No parágrafo 2º, lá em cima, tem assim: se do suicídio ou da automutilação resulta morte, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Mas suicídio induziu ao senhor. O microfone tá ruim? Mas ele tá tão aqui em cima. Será que é a caixinha de captação? Vai resolver agora. Tomara. Melhorou? Pronto. Parágrafo 7º fala o seguinte: se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos. 122. Isso. Ixi, será? A atualização ocorreu em 2019, então talvez seja posterior ao teu. Por isso que eu fico aí depois dessas alterações que tiveram no pacote anticrime, eu peguei rancor de Vadmec, eu só uso lei virtual agora. Eu catei um rancor. Foi. O VAD é de 2018, é por isso. Aí no parágrafo 7º diz assim: se o crime baixa no Planalto, bicho, é de grátis. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Então, vou colocar aqui as vítimas, ó. Menor de 14 anos, considerado pela lei como vulnerável. Pessoa que, por enfermidade ou doença mental, que não permite o discernimento necessário para a prática do ato, ou então a pessoa que, de qualquer outro modo, não pode oferecer resistência. É o da lesão gravíssima
E o parágrafo 7º é o da morte. Não pode oferecer resistência. Certinho, então. Parágrafo 6º, 129. Parágrafo 2º. Parágrafo 7º, 121. Código Penal. Voltando aqui, né? Alternativa B da questão número 4. Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, mesmo quando elementares do crime. Ao invés de mesmo, deveria ter salvo quando elementares do crime. As características, circunstâncias pessoais geralmente não se comunicam mesmo. Quem responde por ela é só quem detém. Então, se eu e a minha amiga matamos a minha mãe, né? Se eu e minha amiga matamos a minha mãe, eu respondo com a agravante de ter praticado crime contra ascendente. Ela já não responde, porque a mãe não é dela, a mãe é minha. Agora, tem algumas circunstâncias, tem alguns crimes em que a circunstância, ao mesmo tempo, é pessoal e é elementar do crime. Por exemplo, a condição de funcionário público naqueles crimes do 312 para frente. Quem passou no concurso público foi esse meu amigo. Eu sou particular, tenho nada a ver com a administração pública, mas pratiquei peculato junto com ele. Os dois respondem por peculato? Os dois respondem por peculato. O infanticídio, o enfermeiro que ajudou, ele nem é a própria mãe e nem está em estado puerperal. Mas se ele sabe disso e ajuda mesmo assim, ele responde também por infanticídio. Então, aqui na B, a única coisinha que deixou o item errado foi esse mesmo, que devia ser salvo quando elementares do crime. Só para anotar, tá lá no artigo 30, tá? Do Código Penal. C. Na teoria da acessoriedade limitada, somente haverá punição do partícipe se o autor houver praticado uma conduta que seja típica, ilícita e culpável. Risca esse e culpável, porque essa teoria diz assim, olha, eu posso punir o partícipe desde que o autor, quem praticou o verbo, quem praticou a ação diretamente, pratique uma conduta típica e ilícita. Por que foi retirado esse culpável aqui, professor? O que tem a ver? Qual é a noia aí dessa teoria? Vocês sabem aqueles cabra mala que usa menor de idade para praticar crime por eles? Ele deixa o menor de idade fazer o trabalho todinho e ele já que ele está assim, ajudando só com outras partes do crime, ele é partícipe, certo? E o pior é que ele é mesmo partícipe, não tem nem como. Esses casos aí de autoria imediata, ele vai ser considerado como partícipe. Nessa teoria aí, a gente quer pegar esse cara. A gente diz que basta o menor de idade ter praticado um fato que a lei descreve como crime típico e que seja errado, não esteja acobertado por nenhuma excludente de licitude, ilícito. Para ser culpável, ele precisava ser maior de 18 anos, ele precisava ter potencial consciência da ilicitude, precisava não ter sido obrigado, né, não ter sido coagido. Então, aqui eu consigo pegar todas essas pessoas que se aproveitam do agente que não é culpável para praticar o crime, para tentar escapar. Essa teoria aí, ela é excelente. Ela diz que eu posso punir esse mala, bastando que quem praticou o crime por ele tenha praticado um fato típico e ilícito. Não precisa ser culpável. O agente que foi, né, colocado nessa situação, a pessoa que, o menor de idade, a pessoa que foi obrigada, porque foi coagida, todas essas pessoas vão ter ali as suas respectivas circunstâncias consideradas também. Mas o partícipe não pode escapar. É por isso que essa teoria da acessoriedade limitada fala acerca disso. Então, o que é o erro da questão? É dizer que o autor tinha que ter praticado uma conduta culpável. Sendo que, se ele é menor de 18 anos, ele não é culpável. É por isso que o cara escolhe ele. Se ele está numa circunstância em que ele pode ser obrigado a fazer o que ele não quer, é por isso que o algoz escolhe ele. Porque por causa dessa fragilidade que diz, não, ele não comete crime, eu estou só escorado aqui nele, eu vou me escorar nele para não ser punido. Negativo. Basta que o seu agente, a quem você obriga, né, a quem você
determina que pratique o crime, pratique uma conduta típica e ilícita. No material que a gente tem no curso de teoria, lá na parte de concurso de agentes eu coloco direitinho as teorias da assessoriedade. Então, essa daqui, que é a que a gente adota, é a da assessoriedade limitada. A gente repara que não dá para querer punir tudo, porque aí a gente perde esse mala e deixa de punir ele. Só resta-nos a alternativa D, que fala: se um dos concorrentes quis participar de crime menos grave, a pena deste crime menos grave lhe será aplicada com um aumento de metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Artigo, para vocês anotarem aí, essa alternativa D está no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Se chama cooperação dolosamente distinta. É como eu combinar com um amigo meu que a gente vai entrar numa casa, levar as coisas e ir embora sem machucar ninguém. A gente vai praticar um furto. Hã? Dolosamente distinta. Cooperação dolosamente distinta. Aí, quando eu combino isso com ele, a gente diz, não, tá bom, vamos lá, não vamos machucar ninguém, vamos só levar as coisas e vamos embora. Ele leva uma arma, sem eu saber, e quando a gente vai saindo com a televisão, com o computador, não sei o quê, o segurança da rua vai chegando para abordar a gente. E ele, com a arma, atira e sai correndo. Ele piorou a situação sem nem me consultar, né? Então, se ele fez isso, quem tem que responder por roubo é ele. Eu nem sabia que ele estava com arma. E mesmo que eu soubesse, eu não sabia que ele ia mudar de ideia e praticar um crime mais grave. Aí vai ter o seguinte: eu combinei o furto. Se eu fui esse concorrente que quis participar de crime menos grave, eu respondo pelo crime menos grave. Então, eu respondo por furto e ele por roubo. Agora, a minha pena pode ser aumentada se a desgraça já fosse um negócio antecipável. Prof, como assim? Se eu sei que ele está armado, eu posso até achar, não, ele não vai quebrar o acordo que a gente fez. Mas é previsível que ele use essa arma. Então, a minha pena do furto pode ser aumentada de metade. Mas é só o que pode acontecer. De maneira nenhuma eu vou responder pelo roubo. Então, marquem aí nosso gabarito, alternativa D. Questão 5. A recebeu de B a determinação de espancar terceiro. Né? Do nada, assim. No entanto, ultrapassando os limites da provocação, mata a vítima. No caso, o partícipe responderá pelo quê, né? A determinação do A. Ó, o A foi quem praticou o fato e o B foi quem determinou. Ele falou, vá lá fazer tal coisa, espanque fulano de tal. Isso acontece muito, né? Negócio de agiotagem para cobrar dívida. A determina que B, ou então B determina que A espanque terceiro. Beleza. O B, então, ele é partícipe. Ele está encaixado naquelas circunstâncias lá que a gente falou, parecidas com as do artigo 31. A pessoa que ajusta, que determina, que instiga, que induz a prática do crime, ela também tem que ser punida. Mas ela é punida como partícipe. O que a gente quer saber é o seguinte: o A se empolgou e acabou matando a vítima, ultrapassando, né, os limites do que ele tinha sido orientado a fazer. Pelo que o B, que é o partícipe, responde? O partícipe ele vai responder, se não dava para prever o resultado, pela própria lesão corporal que ele encomendou. Porque foi isso que ele encomendou, né? Ele disse, olha, vá lá no fulano de tal, espanque ele. Ele não falou, vai lá e mata. Então, o resultado que aconteceu de mais grave é de responsabilidade de quem praticou. O partícipe já não tinha mais controle sobre isso. Então, a gente vai ter o seguinte, né? Vamos lá para os itens. A fala que ele responde por lesão corporal, sem aumento de pena, se podia prever o resultado, ou pelo homicídio por dolo eventual, se assumir o risco de produzir o resultado. Vamos ler o resto. B. Pelo homicídio, por dolo eventual, se assumir o risco de produzir o resultado ou por homicídio culposo. Olha, se ele encomendou uma lesão corporal, a primeira coisa que eu vou pensar é, ele vai responder por lesão corporal. A B aqui já está puxando homicídio e homicídio culposo, sendo que ali só teve vontade, né? Só teve dolo, dizer vai, vai.
Então, culpa é descuido, eu não acho que foi descuido que aconteceu aqui, não. Mas vamos para C. Diz, por lesão corporal, sem aumento da pena, se não podia prever o resultado, ou pelo homicídio, por dolo eventual, se assumiu o risco o risco de produzir o resultado. Ah, e a C estão iguais? Peraí. Ah, sim, eu tô ficando louca já, a míope. Por lesão corporal, sem aumento de pena, se não podia prever o resultado, ou pelo homicídio, por dolo eventual, se assumiu o risco de produzir o resultado. E a D fala por lesão corporal, sem aumento de pena, se não podia prever o resultado morte ou homicídio culposo. A gente fica, já que ele encomendou o espancamento, tem que responder por lesão corporal na A e na C. Na A diz assim, ele responde por lesão corporal sem aumento de pena se podia prever o resultado. Poxa, se ele podia prever o resultado morte e mandou mesmo assim, ele tem que responder pelo resultado morte. Então, a A já está totalmente fora do esquadrinho. A C já faz mais sentido. Ela fala que eu respondo pelo que eu encomendei, que foi a lesão corporal, sem o aumento de pena, se eu não podia prever o resultado. Isso daqui é aquela disposição do artigo 29, parágrafo 2º. Se era previsível o resultado mais grave, tem aumento de metade. Se não era previsível o resultado mais grave, não tem. Agora, se eu sabia que essa pessoa é tendente a exagerar e eu assumi o risco de ocorrer a morte dessa pessoa, responderia por homicídio em dolo eventual, que nem tem no restinho aqui. Ou pelo homicídio, por dolo eventual, se assumir o risco de produzir o resultado. A alternativa correta vem a ser a letra C de casa. Questão de número 6. Antônio chama o seu capanga Marcelo e determina que mate o seu amigo, seu desafeto Mário. Marcelo se arma com uma clava, esconde-se atrás de uma árvore, mas no momento que Mário passa, não tem coragem de golpeá-lo e desiste. Nesse caso, Antônio A. responderá por tentativa de homicídio em coautoria, com pena atenuada pela ocorrência de arrependimento posterior. Toda vez que tiver arrependimento posterior em homicídio e lesão corporal, você já arrisca a questão com a vontade de dizer você não me pega, entendeu? Porque toda vez que tem arrependimento posterior, me lembro do artigo 16, e lá no artigo 16 fala que só cabe arrependimento posterior quando não tem nem violência e nem grave ameaça. Então, esse arrependimento posterior aqui está perdido. Alternativa B, responderá por tentativa de homicídio em coautoria. C, responderá pelo crime de favorecimento pessoal. Alguém aqui não sabe o que é favorecimento pessoal? É a vida, né? Muitos de nós não sabemos. Favorecimento pessoal está no artigo 348. E consiste mais ou menos em ajudar alguém a se furtar a ação de uma autoridade. Tipo, tem um amigo meu que vai ser preso se eu não esconder ele na minha casa. Então, eu pego e escondo. Às vezes, até quando você é parente próximo, ascendente, descendente, irmão, você é isento de pena. Então, lá no artigo 348 é essa conduta, esconder alguém da ação de uma autoridade. Não foi isso que aconteceu, o cara ia lá golpear para matar e desistiu. Então, isso não constitui favorecimento pessoal. Também caiu de paraquedas aqui na alternativa C. A D fala que ele não responde por crime algum, porque o Marcelo não chegou a dar início à execução do homicídio. Aquele artigo 31, lembra? Eu só posso punir ajuste, determinação, como aconteceu aqui, auxílio, instigação, se o crime chega pelo menos a ser tentado, se ele começa a fazer alguma coisa. Lembrem-se que aqui eu não estou querendo saber pelo que o pelo que o Marcelo responde. Eu estou querendo saber pelo que o Antônio, que foi quem mandou, responde. Então, esses detalhes do enunciado, eles pegam muita gente. Porque vai que a gente pensa o seguinte, não, ela quer saber qual foi a responsabilidade de quem estava com a clava. Aí você entra numa viagem de que a responsabilização é diferente. Tem que lembrar que, se a gente está falando de várias pessoinhas juntas, a responsabilidade de qualquer uma delas pode ser discutida. Então, aqui a gente está discutindo não a de quem golpeou. A gente está discutindo a de quem determinou que o golpe acontecesse.
E lá no artigo 31 fala que eu não posso punir os casos de ajuste, determinação, instigação ou induzimento se o crime não chega pelo menos a começar a ser tentado. Como no próprio enunciado disse que ele não tem coragem de golpear e desiste, alternativa D. Prof, então por que não é desistência voluntária? Né? Por que não chega a ser desistência voluntária? Aqui ele não chegou sequer a começar, né? Na desistência voluntária eu desisto no meio da execução. Eu começo a fazer alguma coisa e depois eu paro. Mas tem quem defenda que indo para lá já fez parte do começo da execução e que seria desistência voluntária. A FGV só não gosta muito dessa história. Ela adota sempre a linha mais segura de que desistir é começar e não terminar. Começar a fazer alguma coisa. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado, certo? Base legal, artigo 31 do Código Penal. Questão de número 7. Ney Santos, jovem de família conservadora, menino Neymar, toma conhecimento de que sua noiva, Ana Silva, com quem está prestes a casar, se encontra no segundo mês de gravidez. Preocupado em não decepcionar os seus familiares, Ney faz de tudo para convencer Ana a realizar o aborto. Para tanto, orienta a procurar uma conhecida clínica clandestina situada próxima à sua residência. O procedimento abortivo realizado pelo cirurgião Carlos Quintão provoca em Ana uma lesão leve, pequena escoriação em face do seu comportamento negligente. Indique os crimes praticados por Ney, Ana e Carlos, respectivamente. Vamos lá. Alternativa A fala consentimento para o aborto. Lembrando que a gente está nessa ordem. Ney, Ana e Carlos. Então, eu vou colocar até aqui para eu lembrar especificamente em que ordem a gente tem que adequar as condutas. O Ney foi quem deu consentimento para o aborto. Só quem pode dar consentimento para o aborto é a gestante. Então, a A já está errada pela posição do crime. Mas ele, né, vamos continuar. Consentimento para o aborto da Ana, esse estaria correto. E aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante em concurso material de crimes com delito de lesão corporal leve. B. Consentimento para o aborto. Não foi também, né? O Ney não deu consentimento porque o útero não é dele. Aborto provocado por terceiro, esse daqui já está errado. Na primeira, que é a do namorado, quer dizer que ele que deu o consentimento e não foi. Na segunda, da alternativa B, fala que o crime da Ana foi aborto provocado por terceiro. Dela é ela mesma dando o consentimento para o aborto. Então, a B já está toda perdida. Mas eu vou continuar. Aborto provocado por terceiro, esse daqui é o crime do médico, né? Com consentimento especialmente agravado. Por quê especialmente agravado? E aborto provocado por terceiro, com consentimento da gestante, em concurso material com lesão corporal de natureza leve. Para frente, C. Lembrando, já que eu mudei de tela aqui, Ney, Ana e Carlos. C. Consentimento para o aborto do Ney. Consentimento para o aborto do... Será que ele está tentando dizer consentimento para o aborto no sentido do artigo 126? Sabendo. Porque nesses crimes aqui a gente pode ter participação, mas não pode ter coautoria. Talvez seja isso. Vamos lá. Consentimento para o aborto e aborto provocado por terceiro. Essa daqui foi a alternativa correta considerada pela banca. Para todos os efeitos, tudo que parece, já que ele tentou convencer a Ana a praticar o aborto, é que o Ney acabou participando do crime do artigo 124. Então, os dois estariam respondendo junto. Então, peço desculpas por causa da minha interpretação da questão, que não foi das melhores. Mas é porque essa questão é antiga também. Mas vamos lá. Voltando para o enunciado, só para eu ter certeza de que eu não estou falando uma coisa errada. O Ney Santos fez de tudo para convencer Ana a realizar o aborto. Como ele fez de tudo para convencer, esse detalhe até me escapou. Ele vai ser aquela pessoa que induz, instiga, determina a prática do crime. Então, ele responde pelo mesmo crime que ela, só que na qualidade de partícipe. Inclusive, anotem isso daí que é super importante. O Ney aqui
está nessa qualidade de partícipe no crime do artigo 124. Por que eu fiquei confusa? Porque o artigo 124 é um crime de mão própria, né? Então, só quem pode dar consentimento para o aborto é a própria gestante, só quem pode praticar autoaborto é a própria gestante. Ele não admite coautoria porque outra pessoa não pode efetuar o ato do consentimento. Mas ele admite participação, porque eu posso instigar ou induzir alguém a abortar ou a consentir para que outrem pratique o aborto nela. Então, de fato, acabou me escapando esse detalhe. Consentimento para aborto e aborto provocado por terceiro. Se a lesão corporal fosse de natureza grave, a pena poderia ter um aumentozinho de 1/3, certo? De acordo com o artigo 127. A gente teria ali para o médico o aumento de 1/3. A gestante não responde com aumento, não. Porque como a lesão é nela, essa já é a punição dela. Absurdo ser aborto no Brasil, mas é isso. 8. Na Praça da Matriz, a alternativa correta é a C, tá? Oi, amor. Pode falar. Aumentaria. Para o médico ia ser em dobro a pena aplicada. Para o Ney já não ia ser, porque não tem, como o resultado morte não se imputa para a gestante, não serve para o artigo 124, o artigo 127 fala assim, nos 2 artigos anteriores, que é o 125 e o 126, a pena se aumenta de 1/3 se ocorre lesão grave, é dobrada se acontece a morte. Então, até pelo artigo 127 falar especificamente que se o crime é aborto provocado por terceiro, o 125 ou o 126, respectivamente, sem e com o consentimento da gestante, aí pode ter esses aumentos. Mas no 124, esses aumentos não incidem, mesmo para o partícipe. 9. Quando o agente, mediante uma só ação... Oi, amor. Eu pulei? Vale, desculpa, foi o meu dedo aqui que esbarrou. Sorry. 8. Na Praça da Matriz, por volta das 15 horas, Tício, apontando um revólver, subtraiu para si o relógio de ouro de Pércio, o que foi testemunhado pelo pedestre Caio. No dia seguinte, no mesmo horário e na mesma praça, no mesmo banco, Tício, utilizando o mesmo revólver, agrediu Pércio mediante coronhadas, causando-lhe perda da visão no olho esquerdo. Tício responderá pelos crimes em que espécie de concurso? Quantas ações foram? Primeiro, a gente teve por volta das 15 horas em um dia e no dia seguinte, no mesmo horário, por volta das 15 horas. São 2 ações diferentes. Prof, aqui vai ser o quê? Vai ser continuidade delitiva? Não chega a ser continuidade delitiva. Porque a gente teve primeiro uma subtração com grave ameaça e depois a gente teve lesão corporal. Quando a gente tem crime continuado, tem lá no artigo 71, eles têm que ser todos da mesma espécie. Então, só é crime continuado se fosse roubo, 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 ou então lesão, 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 lesão. Tem que ser sempre da mesma espécie. Então, continuidade delitiva já não dá para ser. Em concurso de pessoas, como? Se ele agiu sozinho? Concurso de pessoas só existe quando existe pelo menos 2 ou mais pessoas envolvidas na prática delitiva. A B fala em concurso formal. O concurso formal é aquele que, com uma ação ou uma omissão só, eu consegui praticar vários crimes, 2 ou mais. Nesse caso, já que ele foi num dia e voltou no outro, teve pelo menos 2 ações. Concurso, então, material de crimes, alternativa A. Quando o agente, mediante uma só ação, omissão, estou na 9 agora. Quando o agente, mediante uma só ação, omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até metade. Trata-se da definição legal de qual? Concurso formal, artigo 70 do Código Penal. Uhul! Bem facinho. Essa não cai, né? Dessa não cai para mim. 70 do Código Penal. 10, às vezes cai, viu? Manuel,
munido por sentimento de vingança após um desentendimento, imputa falsamente a Jorge, Mateus e Ricardo, seus vizinhos, um crime de roubo ocorrido em sua residência no dia 10 de setembro de 2015, ciente da inocência dos mesmos. Como é o nome do crime quando eu imputo falsamente a alguém um fato definido como crime? Calúnia. Pode anotar aí. Manuel, caluniador. Artigo 138, tá? Do Código Penal. Os ofendidos e inconformados pretendem ajuizar a ação penal privada contra Manuel. Contudo, Jorge irá perdoar Manuel e subscrever uma declaração para tanto. Neste caso, consumado o perdão do ofendido Jorge, a. Os ofendidos Mateus e Ricardo não terão seus direitos prejudicados e poderão ajuizar a ação penal privada contra Manuel. B. Ele só produzirá efeito se efetivado até a data da citação de Manuel na ação privada. C. Manuel responderá pelo crime contra os 3 ofendidos, mas estará isento de pena ao final da ação penal. O direito dos 3 ofendidos restará prejudicado e não poderá ser ajuizada a ação penal privada por nenhum deles. Vamos lá. Por que a gente está estudando perdão, professora, se isso é processo penal? Porque a ação penal é assim, tipo, desejo de menina. Ela tem coisas, tanto do direito penal quanto do processo penal. Então, você vai ver normas sobre a ação penal, tanto no Código Penal quanto no Código de Processo. No Código Penal, começa no artigo 100 e vai até mais ou menos o artigo 106. Lá no Código de Processo Penal, começa no artigo 24 e eu creio que vai até o artigo 67, por ali. O que eu tenho que lembrar no caso do perdão? Falou assim, professora, perdão do ofendido. A dica mais fácil eu vou dar logo no começo. Toda vez que eu quiser saber do perdão do ofendido, as regras mais importantes estão no artigo 106. Pode anotar. 106 do Código Penal. Eu tenho que lembrar que o perdão do ofendido é um ato bilateral, é um ato personalíssimo do ofendido. E o oferecimento do perdão é indivisível. O que isso quer dizer? Que se eu ofereço perdão para um, eu tenho que oferecer perdão para outros réus que também estejam envolvidos no processo. Todo mundo tem que ter a chance de se manifestar, já que é um ato bilateral. Eu ofereço, mas a pessoa tem que aceitar. Então, aqui eu vou colocar acerca do oferecimento. Oferecimento indivisível. Lembrando, né, que o artigo 58 do CPP também tem uns detalhes que sempre costumam cair em prova. Tipo, se eu estou oferecendo perdão por uma declaração nos autos, por termo nos autos, a pessoa a quem eu estou oferecendo perdão tem 3 dias para se manifestar. Ela pode dizer que não, recusa o perdão, porque às vezes ela quer ser absolvida, sabe? Ela pode recusar o perdão, aí o processo continua em relação a ela. Ela pode aceitar o perdão e quando ela aceita o perdão, fica extinta a sua punibilidade. Perdão aceito gera extinção de punibilidade. E ela pode perder o prazo e não falar nada. Só que lá no artigo 58 fala que o perdão, quando ele é oferecido e respondido com silêncio, o silêncio importa em aceitação. Nesse caso específico, quem cala consente. Então, a pessoa que não falou nada, não se manifestou acerca do perdão que foi oferecido nos autos, ainda vai ser perdoada, porque o seu perdão, né,
Vai ser aceito ou expressamente ou tacitamente. Tanto se aceita com o sim, como se aceita com o silêncio. No artigo 106 tem dizendo o seguinte. Esse artigo 106 eu amo porque ele tem várias coisas que podem cair em várias questões de prova e a gente já consegue, assim. Só no artigo tem 4 incisos, aliás, 3 incisos e 2 parágrafos que já ajudam bastante. O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito. 1. Se for concedido a qualquer dos querelados, a qualquer dos réus, a todos aproveita. É esse negócio do oferecimento indivisível que eu falei. Se eu estou processando mais de uma pessoa e quero perdoar, eu tenho que oferecer para todo mundo. Não posso preferir uns e deixar outros de fora. Se os caras não quiserem aceitar, aí é com eles, mas eu tenho que oferecer. 2. Se for concedido por um dos ofendidos, que foi o que aconteceu aqui, não prejudica o direito dos outros. Então, se eu e a minha irmã fomos caluniadas e eu quero perdoar e ela não, eu posso. E ela pode não querer perdoar se ela não quiser. Eu perdoar não obriga ela. O direito do ofendido é sempre aquele negócio de o ofendido vai se ele quiser, oferece se quiser, mas se oferecer, oferece para todo mundo. Mas o outro ofendido, o que tem a ver? Ele olha assim, não, tô a fim de perdoar não, tô a fim de rancor mesmo. Tô a fim de mágoas no meu coração, tudo bem. Sou super a favor, sou escorpiana e sou rancorosa. Mas a vida, né? A vida, né? A vida, ela às vezes exige. O inciso 3 fala que se o querelado recusa o perdão, ele não produz efeito. É importante dizer também que o perdão ele tem que ser oferecido pelo menos até a sentença condenatória antes dela transitar em julgado. Porque se ela transitar em julgado, aí não tem mais como. Então, vamos lá. A alternativa correta vai ser a alternativa A. Os outros ofendidos, Mateus e Ricardo, não terão os seus direitos prejudicados e poderão ajuizar ação penal privada contra Manuel. Mesmo que o outro agente, né, que o Jorge, resolva perdoar o Manuel, os outros não se veem obrigados a isso. A B diz assim, eu vou até ver as outras para ver se tem alguma coisa que a gente pode salvar para dar dica. A B diz que ele só produz efeito se é efetivado até a data da citação. Lá no artigo 106, pode anotar aí, parágrafo 2º, fala que basta que o perdão tenha sido oferecido até antes da sentença transitar em julgado. Não precisa desse negócio de até a citação, não, porque a citação é tão no comecinho do processo, geralmente o perdão acontece lá no meio. C. Manuel responderá por crime contra os 3 ofendidos, mas estará isento de pena ao final da ação penal. E para quê esse processo? Se ele vai estar isento de pena lá no final. Então, aqui não vai ter. Primeiro porque o perdão do Jorge só alcança a calúnia contra o Jorge. Ainda tem outras 2 vítimas com quem ele tem que acertar contas, né? E com elas, ele só se acerta se as vítimas quiserem. Se as vítimas quiserem processar, ele tá lascado. A D diz que o direito dos 3 ofendidos estará prejudicado. E a gente já sabe que isso é mentira. Isso não prejudica o direito dos outros. Essa questão 11 aqui, eu gostei tanto dela, que vocês não têm noção. Foi uma questão de prescrição que não foi muito ruim, foi só ruim. Só ruim. Toda questão que tiver, assim, muita data, ou é lei penal no tempo ou é prescrição, não tem nem para onde correr. Vou botar para cá, ó. Ainda bem que eu não apaguei. Vou botar, é mesmo, bota aqui, né? O menos fica para cá, né? Ou é prescrição, ou então é aquele negócio de saber qual é a lei que incide no fato, a aplicação da lei penal no tempo. Deu certo tirar foto? Deixa eu só sair do meio aqui que tem um celular atrás de tudo. Ok. Vai ter ainda? Não vai. 11. Tiago, nascido em 10/10/1990. Uma dica que eu dou. Saiu muita data, começa logo a botar do lado, assim. Nasceu, dia tal. Recebeu a denúncia, dia tal. Porque isso ajuda. Tudo isso daqui é marco da prescrição. Tudo isso importa. Então, Tiago, nascido em 10/10/1990, foi denunciado pela prática de crime de tentativa de homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, por fato ocorrido em 1/11/2010. Até aqui eu vou dar até uma pausa.
Até aqui, 1/11/2010, eu já tenho algumas informações importantes que eu já posso ir anotando na hora que eu estiver fazendo a questão. Eu já posso fazer as contas da idade que ele tinha na época do fato e descobrir que ele tinha 20 anos de idade. Porque 90, 2010. De 90 até 2010, de 90 até 2010, 20 anos de idade. Tinha acabado de completar, inclusive, porque ele nasceu em outubro, o crime foi no primeiro dia de novembro. Aí a gente vai ter outros detalhinhos, né? Ele praticou homicídio qualificado. Sempre que for um crime assim, com a pena lá em cima, estupro de vulnerável, que a pena máxima é 15 anos, homicídio simples ou qualificado, todos esses crimes prescrevem em 20 anos. Sempre que a pena máxima for superior a 12 anos, ele prescreve em 20. Então, eu já lembro logo, quando é um crime que ele estica muito a baladeira, a prescrição se dá em 20 anos. Passou 20 anos e o Estado lesou, pronto, pode declarar prescrito. Então, ok. Já anotei aqui a data de nascimento dele, quantos anos ele tem na época do fato e quanto tempo vai levar para prescrever esse crime que ele praticou. Anotem aí logo o artigo 115, por gentileza, porque o artigo 115 é um dos mais importantes negócios de prescrição. É o artigo que fala que se o agente tiver menos de 21 anos na data do crime ou mais de 70 na data da sentença, a prescrição dele se conta pela metade. Então, um crime que prescreveria em 20 anos, para ele, que era novinho, prescreve em 10. Bom, né? Maravilhoso. Aí vamos lá continuar, a partir aqui do dia do crime. A denúncia foi recebida no dia 5/5/2014. Circule essa data, porque toda vida que a gente vê recebimento da denúncia, o prazo zera e começa a contar de novo. Os 20 anos, tudo de novo, vão ser zerados. 12/10/2014, foi publicada a decisão do juiz pronunciando o acusado. A pronúncia também recomeça o prazo do zero. Então, a partir daqui, contou de novo. Inconformada com essa decisão, a advogada do réu interpôs o recurso cabível, mas a pronúncia foi confirmada em decisão do tribunal, publicada em 12/12/2014. A decisão confirmatória da pronúncia também reinicia o prazo. Prof, onde é que eu vejo tudo isso, desse negócio que reinicia o prazo? Artigo 117, se eu não me engano, são os marcos interruptivos da prescrição. Sim, 117. Quando falar assim, o curso da prescrição se interrompe por isso, quer dizer que o prazo começa a contar de novo. Então, lá no 117, pode anotar assim, artigo 117, causas que zeram a contagem do prazo. Quais são? Recebimento da denúncia, a pronúncia, a decisão confirmatória da pronúncia, a publicação da sentença ou do acórdão condenatórios recorríveis. E para calcular a da execução, né, a gente tem o início ou continuação do cumprimento da pena e a reincidência. Então, vamos lá. Eu sei que essa questão é bem cheia de data, cheia de detalhe. Eu vou até colocar aqui, ó. Ó, o que eu preciso saber de mais importante na prescrição? Eu sou obrigada a saber que se o agente tem uma idade menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença, o prazo dele se conta pela metade. Sou obrigada a saber disso porque é bem fácil lembrar. Até porque esse negócio, menos metade do prazo de prescrição. Até porque esse negócio da idade, da senilidade, é inclusive atenuante de pena, né? A gente tem lá no artigo 65, inciso 1, que a pena vai ser atenuada se ao tempo do crime o agente tinha menos de 21 anos, ou se ao tempo da sentença ele tem mais de 70. Então, aqui é outra dessas vantagens que a idade pode dar para a pessoa. No caso da prescrição, é a contagem do prazo pela metade. Bom demais. Se o crime prescreve em 20, para mim ele só prescreve em 10. Se o crime prescreve em 10, para mim ele só prescreve em 5. E por aí vai. Corta sempre pela metade, a depender da idade da pessoa.
menos de 21 anos na data do crime, ou então mais de 70 anos na data da decisão, na data da sentença. Mas é claro que ninguém aqui nasceu para Benjamin Button, né? Se ele tem 70 anos na data do crime, ele vai ter 70 na data da sentença. Ele vai ter mais de 70 na data da sentença. Então vamos lá. Primeiro detalhe que eu tenho que saber sobre prescrição, só para eu não perder a questão. Esse daqui, da idade. Dependendo da idade do agente, a prescrição se conta pela metade. Outra coisa que eu tenho que lembrar, mais ou menos, é quando que o prazo começa. Qual é o termo inicial? O termo inicial, o início da contagem, está lá no artigo 111. Mas é tão intuitivo o início da contagem? Artigo 111 do Código Penal. Se o crime é consumado, eu conto do dia que ele se consumou. Se o crime é tentado, eu conto do dia do último ato de execução. Se o crime é permanente, tipo a vítima ficou sequestrada várias semanas, eu conto do dia em que ela foi liberta. Que é o dia que o crime terminou, né? É o dia que o crime se encerrou de verdade. Aí só tem aqueles incisos 4 e 5, né? Que de vez em quando eles vão cair, mas também não é tão difícil assim. O inciso 4 fala que se for aqueles crimes de bigamia, a pessoa que casou 2 vezes, ou então de falsificação, de assentamento de registro civil, é muito comum esses crimes ficarem escondidos. Então, eu só vou contar a prescrição do dia em que o fato foi descoberto. Tinha aquela novela do Cadinho, que eu sempre falo, não sei se era Avenida Brasil, essa novela, ou era outra novela aí, mas ele era casado com 2 mulheres ao mesmo tempo. E ele conseguiu esconder isso por 15 anos. Só que não adiantou nada, porque quando descobriram foi que começou a contar o prazo prescricional. Então, processado ele ainda podia ser. Inclusive criminalmente, porque bigamia é crime. Então, nesse caso aqui, quando se tornar conhecido o fato. E quando a vítima for criança ou adolescente de crime contra a dignidade sexual, se já tiver processo, eu conto normal. Do dia da consumação, do dia do último ato, do dia que cessou a permanência. Mas se não tiver ação penal enquanto ela é menor de idade, para a gente ferrar esse agressor, só começa a contar o prazo de quando a vítima completa 18 anos. Então não é tão ruim assim, não. Tem os seus agruras, mas tudo tem, né? A gente escolheu o direito que a gente gosta de sofrer mesmo. Fazer o quê? Outra coisa que a gente precisa saber. Quando que os prazos reiniciam? Vou colocar aqui, reiniciam os prazos em qualquer das circunstâncias do artigo 117. É bom que o artigo 117 é um rol taxativo, só tem lá. Então, tudo que recomeçar a contagem está lá. Recomeça a contagem e o juiz receber a denúncia, o juiz pronunciar o acusado, o tribunal, quando confirma a pronúncia também recomeça o prazo de prescrição. O juiz, quando publica a sentença, da qual ainda cabe recurso, também recomeça o prazo do começo. Está tudo no artigo 117. As causas que pausam o prazo, elas caem menos, certo? Mas, de qualquer maneira, vou colocar aqui entre aspas a pausa do prazo. Artigo 116 do Código Penal, mas também tem outros, né? Tem o artigo 366, tem a suspensão do prazo prescricional porque o autor é parlamentar e a casa votou para o processo ser interrompido. Se o processo vai ser interrompido, o prazo prescricional vai ter que ficar suspenso. Imagina, tu é senador e quer se livrar do crime e diz, não, vamos só suspender aí essa ação penal, aí o prazo prescricional continua correndo. Aí, quando ele sai, ele faz, assim, 8, 12 anos de legislatura. Aí ele sai de lá e fala, olha, é o seguinte, eu vou ver aqui como é que tá meu processo. Vixe, tá prescrito, que pena. Não dá. Então, para ele tem que ficar suspensa a prescrição. Tá lá no artigo 53 da Constituição. Ok, vamos lá. Considerando apenas essas informações, é correto afirmar que a prescrição da pretensão punitiva pela pena abstrata ocorrerá em... Eu quero saber tempo. O homicídio, qualquer homicídio que surgir, 20 anos para prescrever. Qualquer homicídio. Como ele tem 20 anos na época do crime, a gente conta esse prazo pela metade. Olha o artigo 115.
Ele tem menos de 21 anos na época do crime. Quando ele praticou o homicídio, ele tinha 20 anos de idade. Então, a prescrição que ia acontecer em 20 anos, para ele acontece só em 10. A gente só vai ter, vocês acreditam, a gente só vai ter que pegar essa última data aqui, que é a data da publicação da decisão que confirmou a pronúncia, e aumentar 10 anos. Qual é a alternativa correta, gente? A D de dado, 12 de dezembro de 2024. Não foi tão ruim, podia ser pior. Tem tanta questão pior de prescrição, gente. Não, quando mexe com data eu também fico lesadinha. Tem nem como. Vamos lá, questão 12. José, funcionário público, no dia 10/10/2008, apropriou-se de dinheiro recebido de terceiro por erro no exercício do cargo. Tendo em vista que contava com 19 anos completos, foi instaurado inquérito policial para apurar a ocorrência da infração. A investigação foi recebida pelo membro do Ministério Público em 11/10/2012, onde ficou constatado que há indícios de autoria e materialidade na prática do crime de peculato mediante erro de outrem que tem prevista a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Com relação à situação acima, é correto afirmar que a. O parquet deve oferecer denúncia pela prática do crime de peculato mediante erro de outrem, indicando obrigatoriamente todas as atenuantes e agravantes que entenda presente na hipótese fática. B. O parquet deve requerer ao juiz a extinção da punibilidade pela prescrição, pela pena ideal, tendo em vista que, sendo réu primário, provavelmente haverá prescrição com base na pena posteriormente aplicada. Antes de eu continuar, eu queria só dizer para vocês riscarem essa B todinha, porque prescrição pela pena ideal é um negócio que não é aceito aqui. A gente segue, pelo contrário, a gente segue a teoria da pior hipótese. Porque a gente tem que garantir, olha, seu juiz, eu só estou lhe perturbando para pedir prescrição, porque nos cálculos que eu fiz, eu considerei tudo no pior, e mesmo assim está prescrito. Quando a gente não tem sentença ainda, a gente não sabe quanto é que o juiz vai dar de pena, a gente tem que ir pelo pior mesmo. Garantir, dizer, olha, seu juiz, eu calculei tudo no pior e mesmo assim está prescrito. Então, esse negócio de prescrição pela pena ideal ainda não é aceito aqui. O que a gente poderia ter? Se ele já tivesse sido condenado, mas a condenação ainda tivesse como recorrer, a gente pega essa pena da condenação, que piorar ela não vai mais, a gente pega essa pena da condenação e calcula com base nela. Mas pena ideal, dizendo, não, vai ser mais ou menos essa pena que ele vai levar. Não dá. A gente não tem como saber o que o juiz vai querer na hora, né? C. O parquet deve requerer ao juiz o arquivamento com base na extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva da pena em abstrato. E D. O parquet deve oferecer denúncia pela prática do crime de peculato mediante erro de outrem, sem necessidade de indicar todas as agravantes e atenuantes aplicáveis ao caso concreto. O que eu quero que a gente lembre aqui? Quando o crime tem... Toda vez que vocês estiverem se deparando com furto, ou com peculato mediante erro de outrem, ou qualquer crime que a pena máxima seja 4 anos, eu internalizei isso porque eu sou meio doida, certo? Vocês podem internalizar isso como vocês quiserem. Mas eu lembrei que o crime cuja pena não passa de 4, prescreve em 8. Prescreve no dobro. Isso não é uma regra que se aplica sempre. Não é sempre que a pena vai dizer, não, prescreve no dobro dessa pena. Não é assim. Mas nesses crimes, eu lembro disso. Tem aqui no artigo 109, inciso 4. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo disposto no artigo 110, parágrafo 1º deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se, inciso 4, em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Eu sempre lembro que esses crimes, tipo, sempre aparece assim, prescrição de furto. Pode reparar, metade das questões de prescrição tem um furto ali no meio. Aí pega ali para o furto, que o furto simples, a pena máxima é 4 anos, prescreve em 8. A própria questão não precisou nem eu fazer conta, né? Ela diz que no dia do crime ele tinha 19 anos completos. O que acontece com ele? A prescrição vai contar pela metade. Professora, quer dizer que ao invés de prescrever em 8,
A pena dele vai prescrever em 4 anos, exatamente. 4 anos vai ter a pena que ele vai ter o tempo de prescrição da pena dele. Então, ok. Prescreveria em 8, vou colocar aqui. Pena máxima de 4 anos, prescreve em 8. Aí eu anoto aqui, artigo 109, inciso 4 do Código Penal. Eu olho para a pena máxima e jogo lá no artigo 109 para ver em quanto tempo ela prescreve. Segundo o artigo 109, uma pena máxima de 4 anos prescreveria em 8 anos. Como ele tem 19 anos na data do fato, a prescrição se reduz pela metade. Ao invés de prescrever em 8 anos, prescreve em 4 anos. Aí aqui embaixo eu vou botar aqui o artigo 115, que foi o que me deu essa informação. Aí outra coisa que a gente vai reparar agora, a gente já chegou no final do prazo, ele prescreve em 4 anos. O que eu tenho que fazer é olhar as datas do processo e procurar 4 anos aqui em algum canto ociosos. Que não aconteceu nada que fez o prazo contar de novo e nem nada que pausou o prazo. Vamos lá. O crime foi praticado no dia 10/10/2008. A investigação foi recebida em 11/10/2012 e o Ministério Público ainda não ofereceu denúncia. No dia 10/10/2008, eu vou ter 4 anos para frente, no dia 10/10/2012. Como o Ministério Público recebeu a investigação no dia 11, quer dizer que o crime já estava prescrito na hora que ele ia pensar se a denúncia deveria ser oferecida. Posso. Eu vou só achar que a alternativa correta é a C, tá? O Ministério Público deve requerer o arquivamento com base na extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Vamos voltar para cá. A questão, o enunciado já me deu essas informações. A informação da pena máxima do crime que ele praticou. Só não me deu dizendo quanto, né? Mas às vezes eles dizem quanto tempo prescreve. Mas vamos lá. O enunciado me disse qual foi o crime, quando aconteceu, qual a pena máxima e quantos anos ele tinha na época. Então, vamos usar essas informações. Para contar a prescrição, eu faço assim. Se não tem sentença ainda, se não tem pena calculada, eu vou atrás da pena máxima desse crime e essa pena máxima é que vai regular a prescrição. É um bom método, porque aí a gente pode fazer isso com base na gravidade do crime. Já que crimes mais graves têm penas mais graves, eles prescrevem com mais tempo. Crimes menos graves têm penas menores e prescrevem também em menos tempo. Então faz sentido. Vou pegar a pena do crime que disseram que ele praticou. Estão dizendo a investigação dá conta de que ele praticou peculato mediante erro de outrem e a pena desse crime é de 1 a 4 anos de reclusão. Podia ser detenção também, não faz muita diferença. Qual é a pena máxima das duas? 1 ou 4? Pode falar sem medo, é 4 mesmo. 4 anos. A pena mínima é 1 e a pena máxima é 4. Já que eu vou fazer aquele negócio, a prescrição se calcula com a teoria da pior hipótese, que é para dizer, olha, seu juiz, eu calculei tudo no máximo, não é possível que não esteja prescrita essa desgraça. A gente pega a pena máxima e pensa, lá no artigo 109 diz, conforme a pena, em quanto tempo esse crime prescreveria. Então, eu vou para o artigo 109 e vou tentar descobrir em quanto tempo essa pena de 4 anos prescreve. Lá no inciso 4 diz assim, ó. A prescrição, eu vou ler primeiro o caput e depois o inciso 4. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no artigo 110, parágrafo 1º deste Código, regula-se pelo máximo da pena cominada ao crime, pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada. Então, eu sempre vou catar a pena máxima e comparar com essa tabelinha do artigo 109. Verificando-se, inciso 4, em 8 anos a prescrição,
se o máximo da pena é superior a 2 anos e não passa de 4 anos. É o caso do peculato mediante erro de outrem. A pena máxima é maior do que 2, mas ela não passa de 4. Então, prescreve em 8 anos. Tem o detalhe dele ter 19 anos na época que ele praticou o crime. Então, se ele tem 19 anos na época que ele praticou o crime, o prazo prescricional dele, ele tem esse benefício, se conta pela metade. Então, se prescreveria em 8, eu tenho que reduzir esse 8 pela metade. Então, prescreve em 4 anos. Já que eu já descobri em quanto tempo prescreve, o que eu tenho que fazer agora é ler de novo o enunciado e achar um intervalo com esses 4 anos aí em que não foi feito nada. É como se o Estado dissesse assim, tá bom, seu juiz, você tem 4 anos, tá bom, judiciário, MP, vocês têm 4 anos para botar para rodar isso daí, para condenar essa pessoa por esse crime. Se passar em 4 anos e não acontecer nada, então essa pessoa não pode mais ser punida porque o crime terá prescrito. Prescrito. As duas, prescrito, né? Prescrito. Então, ok. As datas que a questão me deu foram só 2. Isso já me facilita. Ela me disse a data do crime, que foi o dia 10/10/2008, e me disse a data que o delegado de polícia encaminhou a investigação para o Ministério Público, para ele decidir o que fazer. Se ele iria denunciar, se ele iria pedir novas diligências ou se ele iria arquivar. Quando o Ministério Público recebeu, já tinham se passado 4 anos e 1 dia desde a data do crime. E não tinha sido feito nada, ninguém nem denunciou esse cara. Já que não tinha sido feito nada, a gente sabe que passaram-se 4 anos com esse intervalo inativo. E já que o crime prescreve em 4 anos, isso significa que o Estado vacilou, se lascou. Aqui ele já não pode mais denunciar de jeito algum, só resta para o Ministério Público pedir o arquivamento mesmo. Aí o Ministério Público, com base na alternativa C, certo? O parquet deve requerer ao juiz o arquivamento com base na extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Vou quebrar aqui algumas informações para ficar melhor. Prescrição da pretensão punitiva é essa que acontece antes do trânsito em julgado. Porque até o juiz chegar a me condenar, o Estado ele sabe que deve me punir, mas é uma coisa que ele só pretende. Ele só vai punir mesmo na hora que ele me der a sentença. Que ele jogar a sentença nas minhas costas e disser, pronto, se lascou, condenado. Quando a gente tem prescrição da pretensão punitiva, então é isso, antes do trânsito em julgado. Antes do Estado decidir até se ia me punir, porque não tinha sentença ainda. Aí fala que, continua o item, pela pena em abstrato. Pena em abstrato é a pena do artigo, certo? A pena em abstrato é aquela combinada pelo legislador, disse, olha, as pessoas que praticarem homicídio vão ter uma pena de 12 a 30 anos. Não, mas de 12 a 30, mas vai ser qual? Não, o juiz calcula. Então, a pena em abstrato é a do artigo e a pena em concreto é aquela que o juiz calcula na sentença. Então, foi isso aqui que o item quis dizer. Ele conseguiu verificar a prescrição só pela pena que tinha prevista no artigo. A pena em abstrato lá do artigo 313 do Código Penal. Oi, amor. Se a denúncia tivesse sido recebida dia 9, aí o prazo começava a contar de novo. Porque o oferecimento da denúncia não interrompe a prescrição. O recebimento é que interrompe. Se a denúncia tivesse sido recebida no dia 9, aí tinha recomeçado o prazo e dava tempo ainda. No dia 10 não dava mais, porque no dia 10 já fechou ali o ano. Foda. Questão 13. Marcos estava sendo acusado de roubo. Preocupado com o futuro de Marcos, que havia recentemente sido aprovado em um concurso para a carreira policial, Carlos, pai de Marcos, comunicou à autoridade ser o autor do roubo e assumiu em juízo a prática do crime. Nessa situação hipotética, caso seja descoberta a mentira, Carlos responderá pela prática de que crime? Assim, se vocês não soubessem, tivesse que chutar, botava qual? A C, autoacusação falsa.
A C está correta. A autoacusação falsa. Só olhar aqui, catar ela aqui, que é um crime contra a administração da justiça. Deixa eu ver se eu acho, né? Favorecimento pessoal. Artigo, pode anotar aí, 341. A denunciação caluniosa é o 339. A fraude processual é o 347. E o falso testemunho é o 342. Fraude processual é o 347. Aí a gente, vamos pela ordem. Alternativa A, falso testemunho. O crime é o do artigo 342, perdão, 342. Fraude processual, 347, 347. Autoacusação falsa, 341, 341. E denunciação caluniosa, 339, 339. Faz um trava-línguas. 14. Alcides, administrador de um cemitério, percebendo que, depois de uma chuva torrencial, ossos anteriormente sepultados em uma cova rasa ficaram expostos, decide levar para sua casa o crânio que compõe aquele esqueleto. Meu Deus, que mórbido. Ai, que mal-estar. Assinale a alternativa que corretamente indica a subsunção do seu comportamento à norma penal. A gente tem conduta atípica, subtração de cadáver, apropriação indébita, furto. Subtração de cadáver implica que você subtraia pelo menos uma parte considerável, misericórdia, né? Pelo menos uma parte considerável do cadáver. Prof, pode ter furto de cadáver? Pode, em certas situações só, porque tem subtração de cadáver, qual a diferença dos dois, né? A subtração de cadáver vai acontecer no cemitério, num caixão, num enterro, no velório, uma coisa assim. O furto de cadáver é quando o cadáver seja coisa, seja propriedade de alguém. Isso acontece em relação à faculdade, que tem no laboratório cadáver para aula prática. Nesses casos, eu até anotaria aqui, faculdades ou laboratórios. Faculdades ou laboratórios podem ter aí cadáveres que podem ser objeto de furto. Eu achei muito engraçado ter a apropriação indébita aqui, como se por ele fosse administrador do cemitério, ele tivesse a posse dos ossos e ele não tem. Mas tudo bem, a gente compreende. O que ele praticou mesmo foi conduta atípica, porque ele não fez nada especificamente para expor, né? Os ossos ficaram expostos por causa de uma chuva que aconteceu, ele encontrou. E não tem, assim, a disposição específica de furto de crânio. Uhum. É furto, isso. Porque aí o cadáver já vai ser propriedade da escola, propriedade da faculdade, propriedade do laboratório. Posso. Apropriação indébita é o que a sua irmã... Você tem irmãs? Você tem irmão? É. O que a sua irmã faz com você quando você empresta uma brusinha e ela não devolve mais. A pessoa fica agindo como se fosse dona. Tem uma amiga minha que um dia ela fez um negócio assim, ela gostou muito da bolsa que eu tava. Eu nunca me esqueço dessa história. Era uma bolsinha pequena, certo? Aí eu fui no banheiro e disse, mulher, segura aqui minhas coisas. Aí ela disse que queria uma bolsa dessa e queria testar, pra ver se cabia as coisas dela. Eu acreditei, porque, né, se eu não acreditar, não vai dar em nada. Aí ela pegou a bolsa, aí ela tava com a bolsa assim, né, como se estivesse só segurando. Ela botou aqui, aí tirou as coisas de dentro, as minhas coisas de dentro. Colocou as coisas dela, ficou lá olhando. Aí brincou, não, vou devolver mais não. Eu disse, cuidado não, bichinho, isso é crime. Ela, não, mulher, que é isso? Eu tô só brincando, não sei o quê. Eu disse, mas quando você pega uma coisa que inicialmente você não quer pegar pra si, mas depois você se apropria dela, você se apossa dessa coisa, isso constitui apropriação indébita. Uma das coisas que constitui, assim, que pode mostrar que houve apropriação é a pessoa usar como se fosse sua a coisa. Então, tirar os pertences, colocar os seus pertences, como se a bolsa fosse sua, é complicado. Peguei a bolsa. Sim, sim. E aí, ela pegou, quando eu cheguei, eu peguei a bolsa. Sim. Olha,
Aí é furto. É furto. É furto. Porque você confiou a bolsa para ela ficar segurando, né? Se ela dissesse assim, desde o começo ela dissesse, tá bom, vá. Aí ela foi saindo, você entregou a bolsa voluntariamente, isso daí é estelionato. Mas como ela estava assim, né? Ela se aproveitou ali da sua distração para poder pegar alguma coisa que estava ali dentro e devolver o resto, furto. Que bom, né? Podia ser um pouquinho pior, foi ótimo. Tá, entre mortos e feridos, né? Salvaram-se todos. Oi, meu amor, pode falar. Mas tem a ver com o penal. Certo. Cartãozeiro costuma ser estelionatário. A clonagem do cartão em si, né, que é uma falsificação de documento, vai ser falsificação de documento particular. Porque o cartão de crédito e de débito é documento particular, tá? No artigo 298, parágrafo único. Mas a partir do momento que você faz o uso do cartão, né, cartão de outra pessoa que pertence a terceiro, aí vai ser estelionato. Você está obtendo uma vantagem indevida, induzindo pelo menos a pessoa que está recebendo o cartão a erro. Nada, imagina. 15, última questão. Jomar alega ser capaz, zoado vocês dois aí, ser capaz de influir na decisão a ser tomada por um juiz de direito, solicitando certa quantia em dinheiro para Ovídio para garantir uma sentença favorável aos interesses deste. Jomar insinua ainda que parte do dinheiro será direcionada ao juiz. Considerando que todas as alegações são fraudulentas, majoritariamente se afirma que a conduta de Jomar é A. Atípica, B. Configura crime de estelionato, C. Afeta a honra objetiva do magistrado, inexistindo calúnia, e D. Caracteriza crime de exploração de prestígio. Pode marcar a alternativa D, que é a exploração de prestígio. Eu estou só tentando encontrar aqui onde é que ela está. Que ela está lá no final, 357. Tem vários crimes. Na verdade, a gente pode pensar especificamente em dois que fazem parte desse negócio. Já não. O fulano faz o que eu quero. E isso pode não ser necessariamente verdade. Um deles é o tráfico de influência e o outro é a exploração de prestígio. No tráfico de influência, eu tenho aquele agente que recebe alguma vantagem, ou porque ele cobra a vantagem, ou porque ele solicita, ou porque ele exige, né? Para dizer assim, olha, é só você me dar esse dinheiro que eu resolvo com o fulano de tal, que é funcionário público. O que eu digo, ele acata. Eu é que sei o que ele vai fazer, né? Quando a pessoa diz isso, ela pode até estar mentindo, né? Ela pode até ser alguém de quem o funcionário público nem sabe que existe, nem conhece, não tem a mínima vontade de atender às vontades dele. Mas, de qualquer caso, nesse tráfico de influência, o que nós vamos lembrar é o seguinte: ele pede alguma vantagem, ele consegue até, às vezes, alguma vantagem, a pretexto de influir no que um funcionário público pratica no exercício do cargo. Isso aconteceu já comigo em uma autoescola, que um professor lá, ele foi até afastado depois, um professor da autoescola disse, olha, é só você trazer tanto para mim que eu garanto que o fulano de tal arranja sua carteira. Aí às vezes o fulano que trabalha no Detran nem sabe da existência dele, né? Ele só embolsa o dinheiro e faz duas pessoas de besta. Mas nesses casos aí, o que ele tá fazendo é tráfico de influência. Que é uma influência que ele pode nem ter. Eu acho importante dizer, porque às vezes a gente pensa que ele tem mesmo que influir no funcionário e ele não precisa. Basta ele alegar isso daí. O tráfico de influência vai estar lá no artigo 337, se eu não me engano. Não, pere. Só vai vendo. Não. 332. Então, prof, qual é a do 357, que é esse exploração de prestígio, esse crime de exploração de prestígio? Como ele é um crime contra a administração da justiça, então eu vou pensar em outros agentes.
Eu vou pensar em outros funcionários. Eu vou pensar no juiz, no Ministério Público, na testemunha, no jurado, essas pessoas que fazem parte do processo em si. Ali era qualquer outro funcionário público. Aqui é o funcionário público ligado ao sistema de justiça. Então, eu vou ter o seguinte no 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, analista, técnico, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Todas essas pessoas são personagens que atuam no processo. Então, é sempre relacionados a esse sistema de justiça. Só para a gente encerrar aqui, no parágrafo único, vixe, ele descarregou. O celular tá ali. No parágrafo único, ele fala que ainda existe a possibilidade de acontecer o que aconteceu aqui no enunciado, de o agente dizer, não, parte desse dinheiro vai para esse juiz, parte desse dinheiro vai para esse promotor de justiça. Nesse caso, a pena vai ser aumentada de 1/3, tá no parágrafo único do artigo 357. Tem aqui dizendo que as penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou a utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Então, alternativa correta, alternativa D de dado. Ui! Misericórdia. Gente, pois por hoje nós vamos ficando por aqui, mas nós nos vemos na próxima semana. Um beijo.